Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Equilíbrio Emocional, baseado neste livro da minha autoria, que fala sobre personalidade transformada pelo fruto do Espírito. É um livro onde a gente mostra a ação do fruto do Espírito e quando acontece a ausência dele, quais são os males, como é que a nossa alma adoece. E hoje eu quero falar sobre uma dessas questões, porque nós vamos conversar hoje sobre ansiedade. Isso mesmo. Ansiedade, considerada um grande mal do nosso século, quando na verdade nós lidamos com tantos afazeres, com tantas atribuições, com tantas responsabilidades. Desde pequenas as crianças já são cobradas porque elas têm que, além de estudar, saber inglês, saber espanhol, saber alemão, saber falar, escrever e tantas coisas. Tem que ser um bom atleta, tem que estar num peso ideal. Tantas cobranças que a sociedade nos impõe, tantas cobranças que a mídia nos impõe, tantas cobranças que nós mesmos nos impomos. E muitas vezes isso vai gerando fadiga, isso vai gerando estresse, isso vai gerando um cansaço e vamos então vivendo em ansiedade. Nós vivemos dias muito corridos e como servos de Deus a gente ainda precisa ter sempre em nós essa percepção do quanto é importante nós ainda cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa família, da igreja. Tantas funções, tantas cobranças, muitas vezes vão fazendo com que o nosso físico adoeça, e quando o nosso físico adoece, muitas vezes a gente vai perdendo sono, a gente vai tendo insônia, a gente vai perdendo a paz e vamos desenvolvendo então a ansiedade. É normal, claro, que a gente fique ansioso dentro de um nível de normalidade, perto de uma prova, quando a gente vai tirar uma carteira de motorista, na hora de fazer um vestibular, perto do casamento, quando um filho nasce, quando a gravidez vai chegando ali já a seu termo. É normal que questões novas, uma entrevista de emprego, começar um novo negócio, é normal que a gente tenha alguns episódios de ansiedade normais dentro do controle. Quando aquele episódio passa, quando aquela situação se organiza positivamente ou negativamente, a gente também faça com que esse nosso nível de ansiedade pode descer. Mas algumas pessoas desenvolvem o que nós chamamos de uma ansiedade crônica. Então, quando essa ansiedade não vai embora, ela se torna crônica, uma preocupação excessiva, uma expectativa apreensiva, aquela pessoa que está sempre tensa, sempre apreensiva, persistente, com difícil controle. Quando essa ansiedade ela persiste, aí nós já não estamos falando de uma ansiedade normal, mas nós estamos falando de uma ansiedade de que vai atrapalhando a dinâmica do cotidiano, tirando a paz de uma boa noite de sono, vai afetando os relacionamentos e aí nós de fato podemos estar diante de uma doença. A Bíblia diz para nós: lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de nós. E essa ansiedade aqui é aquela ansiedade do nosso cotidiano, é aquela ansiedade em que a gente vai colocando diante de Deus, a gente vai dizendo para Ele o que nos preocupa, o que tem tirado a nossa paz, o que tem tirado o nosso apetite, ou o que tem muitas vezes acelerado o nosso apetite, mas o que é de fato que está mexendo conosco? Quais são as nossas preocupações? Quais são as nossas angústias? O que é que a gente precisa colocar diante de Deus? Mas a verdade é que algumas pessoas vão desenvolvendo um nível tão grande de ansiedade, aonde ela de fato já se torna uma doença patológica. E aí é importante a gente pensar então em alguns sintomas e tentar conhecer. Claro que de uma forma muito rápida, você tem todos os detalhes aqui neste livro que você pode pedir pela CPAD, pelas editoras e acima de tudo pelas lojas da CPAD. Mas quando a gente fala de ansiedade, é importante a gente avaliar alguns sintomas, até porque na ansiedade, página 134, acontece o desequilíbrio de certas substâncias químicas no cérebro, chamadas de neurotransmissores. Nós temos, e claro, o nosso cérebro é feita como uma rede, aonde os neurotransmissores vão transmitindo
todas as questões neurais de a célula para outra, e a gente de um neurônio para o outro. E a gente sabe que há duas substâncias importantes, e uma delas é a serotonina, que fala do nosso bem-estar. Quanto mais alta ela está, quando ela está num nível bom, a gente tem aquela sensação de relaxamento, de bem-estar, ou a noradrenalina. Quando a serotonina cai, os níveis de noradrenalina sobem, nós podemos ter taquicardia, a gente pode começar a ter alguns dos sintomas, entrando então num quadro de ansiedade. Que, claro, se for rápido, assim que aquela solução chega, assim que aquele problema se resolve, esses níveis descem, mas quando eles se tornam crônicos, o grande problema é que não desce. Às vezes aquele problema é solucionado e a pessoa já está ansiosa pelo que virá. A mente não para, o cérebro da pessoa não descansa, o corpo dela não descansa, ela dorme e não consegue restaurar a sua psique e nem mesmo, muitas vezes, a sua musculatura. A despeito da ansiedade poder atingir ao todos, as causas exatas não podem ser definidas. Elas podem ser de ordem genética, existem algumas pessoas que produzem pouca serotonina ou muita noradrenalina, além de outras substâncias bioquímicas que podem fazer, e muitas vezes isso vem de família, é uma questão hereditária, é uma questão genética, além do fato de quanto se uma criança convive desde pequena com uma pessoa ansiosa, que está sempre tensa, sempre nervosa, gritando, agitada, é óbvio que essa criança tem uma tendência muito maior, porque ela aprende pelo exemplo no seu cotidiano, literalmente, infelizmente, a desenvolver alguns sintomas de ansiedade. Então, a convivência, o meio, somado com uma questão genética, é um fator, assim, bastante sério. Então, elas podem ser de ordem genética, mas também estão muito relacionadas ao estresse. O estresse da vida cotidiana, a correria, a falta de sono, falta de descanso, gente que não tira férias, gente que não aproveita a família, gente que se envolve em questões alheias, que se envolve em coisas grandiosas demais e aí não consegue descansar a mente, gente que só pensa em dinheiro, gente que só pensa em trabalho, gente que só pensa em fofoca, gente que só pensa em como tirar o cargo de outro, enfim, sintomas, efeitos, emoções que podem nos levar para a ansiedade. Ela está vinculada ao estresse, principalmente ao que chamamos de estresse pós-traumático. O que é isso? É aquele estresse que acontece depois de uma situação que nos traumatiza. Por exemplo, quando uma experiência traumática, como sequestro, uma pessoa que é sequestrada, é esperado que ela tenha um estresse pós-traumático, isso é, que ela passe alguns dias tensa, com medo, olhando de um lado, olhando para o outro. A Covid-19, essa pandemia que o mundo tem vivido, é claro que isso trouxe muito estresse e muita ansiedade. Nunca se vendeu tanto ansiolítico nesse período pós-pandemia, ou pelo menos a pandemia ainda segue, né? Nesse período pós-confinamento, as pessoas ficavam ansiosas, com medo de perder o emprego, com medo de pegar a doença, com medo de sair à rua, com medo, que foi gerando a ansiedade. Então, sequestro, luto, assalto, abuso sexual, desemprego, uma doença grave, perda do poder econômico e tantas outras coisas podem gerar ansiedade no futuro. Quando a ansiedade perdura por 6 meses no mínimo, e aí é aquela ansiedade de todo dia a pessoa acorda ansiosa, acorda tensa, muitas vezes desenvolve bruxismo, isso é, ela começa a perceber que ela começa a fazer barulho com os dentes, e mesmo dormindo, ela acaba travando os dentes, roçando um dente, a parte de cima, na parte do ato de baixo da sua arcada dentária, gente que começa a arrancar cabelo, gente que começa a ter espinha fora da hora, gente que começa a desenvolver urticárias ao longo do corpo, doenças psicossomáticas. E aí, quando essa ansiedade vai perdurando por mais de 6 meses, causando sofrimento pessoal, causando sofrimento familiar, sendo desproporcional, tá todo mundo vivendo o mesmo problema, a grande maioria tá seguindo em frente, mas aquela pessoa tá ali sofrendo, chorando, sem conseguir dormir, só falando naquilo. Quando ela se torna desproporcional,
desproporcional e irracional, podemos estar diante do que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que infelizmente acaba sendo muito mais comum em mulheres. Claro que é importante um diagnóstico muito bem feito, que se procure um neurologista, um psicólogo ou um psiquiatra. Agora, se você vem há mais de 6 meses sem dormir direito, sem comer direito ou comendo muito, muito agitado, percebendo que os níveis da sua ansiedade estão muito altos e você, quem sabe, tenha passado aí por uma questão séria de desemprego, de luto, de sequestro, de sequelas que podem ter traumatizado você, é importante sim, é importante a questão do diagnóstico. Alguns sintomas comuns do que nós chamamos aí do transtorno de ansiedade generalizada. Aceleração do pensamento, aquele pensamento que é acelerado, que muitas vezes atrapalha a pessoa até dormir. Vontade de ter tudo sob controle. Sabe aquela pessoa que tenta manter tudo sob controle, as pessoas sob controle, casas no seu controle, mas muitas vezes, é claro, que a gente precisa saber que por mais organizados que nós somos, a gente vive numa casa que tem outras pessoas, a gente trabalha num espaço que tem outras pessoas, a gente vive numa sociedade que politicamente, sociologicamente, não necessariamente pensa como a gente pensa ou tem os mesmos padrões de regras sociais, de justiça que nós temos. E é importante essa ponderação. Pessoas que literalmente querem tudo muito certinho, do seu jeitinho, na sua hora, da sua forma, acabam se frustrando. Uma fadiga muscular intensa, aquela pessoa que acaba ficando com dores no corpo, que tem uma fadiga muscular muito alta. Taquicardia e aperto no peito. Então é aquela pessoa que a impressão que ela tem é que o coração vai sair pela boca, como se tivesse sempre a sua ânsia. Daí a palavra ansiedade, aquele sentimento de uma coisa atravessando a garganta, de estar passando mal, que muitas vezes acaba desenvolvendo sem problemas gástricos, problemas estruturais aí, orgânicos, sudorese, tensão muscular, sensação de ânsia, tremores, cefaleia, irritabilidade frequente, náusea, sensação constante de estrangulamento. Esses são alguns sintomas que mostram pra gente que nós já estamos assim desenvolvendo algo, esses sintomas persistentes por mais de 6 meses. Quando esses sintomas todos juntos acontecem por mais de 6 meses, está na hora da gente reverter. Está na hora da gente buscar um diagnóstico, muitas vezes a ter que usar um medicamento para controlar. Se você é visto como alguém, página 135, de estopim curto, que anda sempre com os nervos à flor da pele e tem muita dificuldade para relaxar, provavelmente chegou a hora de você procurar um especialista, um psicólogo, um neurologista, muitas vezes o seu médico, o seu cardiologista, o seu ginecologista, o seu urologista. Só de você falar pela frequência da sua voz, da forma como você fala, como você gesticula, a confusão mental, muitas vezes esses médicos ou indicam você um outro profissional, muitas vezes já fazem uso de um medicamento mais leve. É importante muitas vezes a terapia, é importante o uso de medicamentos. Se você cobra muito de si mesmo, está sempre inquieto, envolvido em inúmeras tarefas e pressionado por compromissos, tente pôr ordem não só na sua agenda, mas também na sua rotina de vida. Organiza melhor a sua rotina de vida. Organiza melhor o tempo que você tem em casa. Deixa o trabalho no trabalho. Quando você sair do trabalho, deixa o trabalho lá. Não leva trabalho para casa. Quando você estiver em casa, aproveita a sua casa, aproveita a sua família, aproveita os seus filhos. Quando você estiver diante de Deus, estiver na igreja, louve, adore, levante as suas mãos, leia a Bíblia, ore a Deus, derrame a sua alma, coloque o seu coração diante de Deus, sem se esquecer de reservar tempo para estar com Deus, de falar com Ele e também, claro, de ter o seu lazer. Se não conseguir sozinho, se você percebe que não está conseguindo sair desse estado de ansiedade, peça ajuda. Provérbios 12, 25, a Bíblia diz assim: o coração ansioso deprime
o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O coração ansioso deprime uma pessoa. Uma pessoa ansiosa, ela vai deprimindo. E aqui fica claro, a própria Bíblia já mostra pra gente. A ansiedade é, sem dúvida alguma, o primeiro momento, se a gente não tratar, vai se complicando e nós vamos chegar numa depressão. Então, o coração ansioso deprime, entristece, enfraquece uma pessoa. Agora, uma palavra bondosa, uma palavra de ânimo, a palavra de Deus, a palavra de amigos, aquela esposa, aquele marido que está do lado do seu cônjuge e diz: meu bem, acalma o seu coração, deixa eu te abraçar aqui ao longo da noite, vamos orar juntos, vamos colocar essa causa diante de Deus, essa palavra bondosa, essa palavra de ânimo, essa palavra de força, essa palavra de vigor. A palavra de Deus nos dá ânimo para seguirmos na nossa jornada. Que Deus abençoe você, que você, assim como eu, possamos entender que a ansiedade é algo bastante sério, por isso, lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele, sempre Ele e só Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe.